Saudações fraternas a todos os trabalhadores da seara do Mestre Jesus. Saudações a todos nós que somos convidados, por intermédio das lições do sublime peregrino da Galileia, de a cada dia trabalharmos a reforma íntima, a busca pelo autoconhecimento, trabalhando as nossas sombras interiores para saber conviver com as sombras daqueles que nos cercam, sejam familiares, colegas de trabalho, amigos de vizinhança, todas aquelas pessoas que nós temos o contato diariamente. A tônica da palestra de hoje é uma reflexão, de certa forma, um pouco subjetiva, porque estamos falando do nosso mundo íntimo e dentro de um processo embrionário de um planeta ainda em expiações e prova, mas já dentro da transição planetária. E essa transição planetária iniciou quando aqui Jesus esteve fisicamente entre nós. E nos dias de hoje a transição planetária acelera. Só os cegos espiritualmente que não conseguem perceber que o mundo está no sentido literal da palavra, de cabeça para baixo. É a separação do joio e do trigo. É a separação para aqueles que de fato poderão retornar à Terra para dar continuidade ao seu processo de evolução. E aqueles que não estão preparados para esta nova Terra serão, pela misericórdia divina, convidados a fazer uma viagem, que não precisamos ter mala. Levamos só a nossa consciência de tudo aquilo que fizemos de bom e aquilo que deixamos de fazer. O desafio da palestra de hoje, que é uma indagação, porque Espiritismo é filosofia, Espiritismo é ciência, Espiritismo é fé. Indagar o que vai ser discorrido, se faz sentido ou não no processo de evolução, o nosso processo, a nossa história, a jornada do herói, a jornada da heroína aqui no orbe terrestre, essa escola abençoada, como já falava o nosso saudoso Chiquinho de Uberaba, escola abençoada para bilhões de espíritos. Segundo os maiorais, nós somos 30 bilhões encarnados e desencarnados na Terra, né, trabalhando em conjunto. E agora nós estamos aqui hoje, sendo transmitido pela rede social a palestra, e os irmãos e irmãs que se encontram no Centro Espírita, assistindo em tempo real, buscando indagar se realmente, como é que anda o processo de evolução. Se nós estamos criando credenciais para continuarmos na Terra, nesse período de transição para a regeneração, e uma busca para mexer nos arcabouços de conteúdos que estão debaixo do tapete. O tapete é sentido figurativo, porque estamos falando do mundo subjetivo, do mundo inconsciente. Essa palestra estou fazendo em diversos centros espíritas. Eu não gosto muito de usar slide, mas eu sinto a necessidade porque é algo muito subjetivo e ao mesmo tempo tão próximo de nós. Mas quando fala de inconsciente, quando fala de camadas profundas, de conteúdos marginalizados, que não queremos tocar no assunto, não fale nesse assunto, eu não quero que você toque nesse assunto. A pessoa perdeu o centramento. Por que ela perdeu o centramento? Porque mexeu na ferida dela. Uma ferida que ainda não cicatrizou há 10 anos. Ou conteúdos totalmente esquecidos. Esquecidos por quê? Porque talvez gerou um trauma aqui nesta encarnação, e boa parte são conteúdos, resquícios que trazemos de vidas passadas, de situações que não foram trabalhados. E o discorrer da palestra é mostrar as etapas nossas, né? Nós temos duas crianças lindas no auditório, que está iniciando o seu processo, que esses conteúdos psíquicos marginalizados não podem emergir, porque são crianças, mas a partir da adolescência e juventude, todo esse conteúdo, ele pede SOS, SOS, e manda sinais, para que possamos trabalhar. E como falamos na doutrina espírita, aonde está a pedra filosofal? Reforma íntima, de conteúdos
que nos acompanham, que precisam serem trazidos para a luz, porque estão na escuridão. Então, quando a pessoa perde o centramento, eu não quero que você toque nesse assunto, porque esse assunto já morreu. Como que morreu? Se nós ainda não aprendemos a ressignificá-los. E eles perturbam, que vamos falar daqui a pouco, aonde estão esses sinais pedindo socorro, para que nós possamos buscar esse autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele só vem por intermédio do conhecimento. O que estamos fazendo nessa casa espírita? Falando dessa problemática. Então, primeiro absorvemos o conhecimento. Faz sentido? Será que é esse o caminho das pedras? Porque todos nós almejamos felicidade. Não viemos para a Terra só para sofrer. O sofrimento não é o único caminho para a evolução espiritual. Isso é um quebra de paradigmas. Porque muito de nós já condicionamos a tal ponto, porque só associamos evolução espiritual mediante o sofrimento. Mas acabou de falar de holocausto, de oferendas, que o nosso irmão leu de forma tão brilhante, falou. Mas Jesus, um espírito governador da terra, e para outros governador do braço de Órion, e por aí vai, ele, na sua grandeza espiritual, precisou submeter-se à carnificina humana, aquele espetáculo da crucificação, para ver se mexia em nós. E o único sacrifício que se pede hoje é olharmos para dentro de nós e trabalharmos e ressignificarmos. O título "Nada Ficará Oculto em Nossas Vidas" é o prefácio da obra desse livro magnífico, mediúnico, Prazer de Viver, de Hermance Dufour. Hermance Dufour naturalmente se encontra na erraticidade com Joana de Ângeles, com Miramês, não com Emmanuel, porque Emmanuel já reencarnou, está aqui no Brasil. Então, é um grupo de espíritos que tratam diretamente sobre o psiquismo humano. Hermance Dufour foi a médium que deu suporte para Allan Kardec na sistematização da doutrina espírita. Então, Hermance Dufour, ela nos convida, por intermédio das suas obras, essa reflexão profunda. Essa obra, O Prazer de Viver, o prefácio, vou falar só sobre o prefácio do livro, é o convite para a reflexão daquilo que está oculto, que não queremos trabalhar, ou inconsciente. Quando falamos inconsciente, ou foi fruto de um trauma nessa encarnação, ou são resquícios do passado. Então, temos duas crianças no auditório. Essas crianças não têm condições nenhuma, em tenra idade, recebendo dos pais a educação sistêmica, a educação baseada na terapia do afeto, que é o correto, como também a sustentação material, mas principalmente a terapia do afeto, para que essas crianças, quando chegarem na adolescência, juventude, terão condições desses conteúdos que estão reprimidos, marginalizados, debaixo do tapete, emergem. E pelo processo da educação, porque é na adolescência que colocamos de fato quem nós somos, a partir da adolescência, mas alicerçado pela uma educação do amor dos pais e de todos os familiares, nós vamos criando condições para trabalhar com esses conteúdos. Se não trabalharmos com esse conteúdo, literalmente desencarnaremos e seremos convidados a retornar de novo para tentar trabalhar esses conteúdos marginalizados. Aí a pergunta fica, mas por que não trabalha na erraticidade? A erraticidade é o estudo. Quando reencarnamos, é a prática. Então vamos ver essa frase de Jesus: sois deuses. Essa frase de Jesus, quando eu estava lendo a obra, eu fiquei, mas por que Hermance Dufour fez essa chamada no primeiro parágrafo, refletindo que nós somos deuses? O que a Hermance Dufour quer frisar essa passagem de Jesus aqui na Terra? Que nós somos deuses. Pode passar, PC? Eu não vou falar as frases menores, que ficou ruim, o computador está lá, eu fico de costas, eu fico virando aqui para o telão. Pode passar, aqui nós temos a primeira: sentimos capazes? Próximo: queremos vitória?
Estamos usando as nossas potências divinas? Acreditamos na força pessoal da transformação? Quando nos apropriaremos do patrimônio celeste da nossa intimidade? São 5 perguntas que Manso Dufour nos faz na obra do prefácio do livro, para dar uma reflexão se realmente nós acreditamos que nós temos essa capacidade. O que ela quer dizer? Quer reforçar o que Jesus falou. Dentro de nós existem conteúdos luminosos, porque somos filho do Pai Celeste, de Deus, da causa primordial de todas as coisas. E o que significa isso? Se nós temos um Pai amoroso, um Pai misericordioso, poderoso, o que significa isso? O que a irmã Dufour está reforçando? O que Jesus falou há 2023 anos. Por que é importante reconhecermos que temos um potencial dentro de nós, que qualquer crise que bate na nossa porta, chegou aqui agora, bateu na porta, bendita crise que nos jogou no chão, bendita pandemia, bendita Covid, que mexeu com o coletivo, e ao mesmo tempo reforçar que todos os recursos que nós temos, que precisamos, está dentro de nós. Quem foi que falou? Foi o João? Foi a Maria? Foi a Patrícia? Foi o Francisco? Que o reino de Deus está dentro dos homens e não fora? Não. Foi o pedagogo, foi o psicoterapeuta, foi o rei, foi o irmão maior que serve de parâmetro para a nossa evolução. Porque o sagrado divino, ou Deus, o que quer dos seus filhos, da fonte criadora, nada mais é do que evoluir, sentir o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade perene. Quantas vezes ficamos só na cantoterapia? Felicidade foi embora e a saudade no meu peito, lá, 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 e outras músicas por aí. É bom cantar, faz bem, mas precisamos internalizar essa felicidade perene num planeta em processo de evolução. E quando falamos de transição planetária, é bom fazermos algumas correções, porque muitas pessoas generalizam esse conceito. O planeta está mudando. A ciência, que é um dos braços do espiritismo, está comprovando a mudança planetária, o planeta. Isso não quer dizer que todos os habitantes, 8 bilhões de encarnados, estão mudando. Aqueles que não acompanharem a vibração do planeta, a separação, mais do que lógico. O que aconteceu com nós, os degredados filhos de Eva, do sistema de Capela, que vem muito forte o mito de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso. Boa parte de nós somos de Capela, e poderemos continuar nas migrações, levando o nosso conhecimento, mesmo para um planeta medieval ou para um planeta primitivo. Estamos levando nossos conhecimentos para melhorar o sistema social daquele planeta. Nada se perde, mas aí fica o questionamento: nós estamos preparados realmente para a evolução? Estamos preparados para mais um degrau da infinita escada de Jacó? É uma pergunta que fica para nós. Então vamos observar o próximo slide. Aqui nós temos inconsciente, que já comecei a falar desse inconsciente, né? Porque nesse exato momento nós estamos em estado de vigília. Vocês estão me mapeando, ouvindo, olhando para o palestrante. Ele é baixinho, tem sotaque de nordestino, tem arcária dentária perfeita para mastigar a farinha de puba e assim por diante. Sim, é a mente, a parte lógica que descansa quando vamos dormir, ou quando estamos embriagados ou desmaiamos. Então essa mente consciente, ela apaga, que simplesmente é a ponta do iceberg.
E as camadas profundas é o inconsciente que não tem férias, não tem final de semana, não descansa e fica 24 horas funcionando. Por isso que eu citei o caso das crianças. Esse conteúdo profundo, eu estava mexendo na palestra numa empresa recentemente, e alguém perguntou: Marcos Terra, eu posso fazer uma analogia que o inconsciente, essas camadas profundas, que se chama de entulho, de natureza emocional, pode ser um bagulho? Sim, é um bagulho. Isso um jovem que falou isso num treinamento. Sim, é um bagulho, que é a melhor forma dele entender. E todo esse conteúdo reprimido, marginalizado, volta de novo. Não toque nesse assunto, esse assunto morreu. Então, já mostrou, né? Então, o inconsciente são essas camadas profundas que funcionam 24 horas. E a partir de uma certa fase do nosso desenvolvimento, ele vem com tudo, pedindo socorro, para trabalharmos esse conteúdo. É muito simples. Sabe aquele aluno que foi muito bom em língua portuguesa na sua formação de base, mas sempre teve deficiência em matemática? Mas ele passou por debaixo da porta, literalmente, com a recuperação da recuperação, e o conteúdo vai só acumulando da matemática, porque ele não entende. Isso vai ser um problema no futuro. Por favor. Volta lá de novo. Isso aqui é uma parte bíblica muito interessante. Aqui, ó. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Marcos capítulo 4, versículo 22. Isso faz parte da evolução espiritual, se nós queremos evoluir. Se nós não queremos evoluir, vamos ficar estacionados. Aí tem um detalhe: a vida, o universo, o Pai Celestial, ou como falam as crianças com propriedade, Papai do Céu, o sistema é evolução. Por mais que nós passamos um bom tempo estagnado, mas a própria vida nos empurra. Então esses conteúdos que estão cobertos, eles vão eclodir em certo momento. Vai trazer a dor? Vai, porque precisa do enfrentamento. Engraçado, desde a adolescência, juventude, os nossos pais começaram a nos ensinar a importância do estudo, a importância de fazer a faculdade, a importância de ter um bem material, a importância disso ou daquilo. Eu estive agora num velório, me pediram para falar no velório, fui, porque foi a mãe de um grande amigo, no Campo da Esperança, há uma semana mais ou menos. E falando no velório, eu peguei e falei, fui intuído na hora, falei assim: olha, a gente aprende tudo isso, nossos pais nos ensinam, mas ninguém nos ensina a hora de deixar a terra, ao lidar com as perdas, o enfrentamento de si mesmo. Enfrentar a si mesmo é o autoconhecimento. O que estamos fazendo aqui é uma palestra para um fomento do conhecimento, das indagações. Ao sair daqui, se sentirmos fome, em 2 centros espíritas que eu fiz agora palestra, tinha um lanche no final. Aí não valeu muito bem o que eu ia falar. Mas se ao sairmos daqui, a pressa de chegar em casa e comer uma sopa, ou um caldo, por quê? Porque sentimos fome. Por que sentimos fome? Porque os nossos neurônios, nesse exato momento, estão trabalhando, provocando as sinapses cerebrais. Então, se sairmos dessa palestra hoje com fome, opa, mexeu por dentro. Porque quando pensamos demais, sentimos fome. É fato, é ciência. Então, se sentimos fome, é um indicador que estamos saindo do Saison, pensando realmente no que foi dito, da importância, da relevância da nossa própria evolução espiritual. E aqui é interessante essa imagem, porque ao redor dessa consciência, desse homem ou dessa mulher, só é sombra. E isso é uma questão lógica, porque os espíritos mencionam que fomos criados simples e ignorantes. Então, se fomos criados simples e ignorantes, não fomos criados ao redor de luz, apesar que a luz está dentro de nós. Então a escuridão nos acompanha desde o momento do lampejo, da saída, da transferência do animal para um corpo humano, humanoide, adâmico, da época das pedras lascadas. E o processo de aprendizagem é justamente dessa forma, não tem outra forma. Quanto mais trazemos luz por intermédio do conhecimento e colocando em prática, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Porém, eu complemento o que Jesus fala, quer dizer, olha que pretensão minha. Conhecereis a verdade é o estudo. Depois que conhecemos a verdade, a gente coloca em quê? Isso é óbvio, na prática. Porque não vamos encher os baús de conhecimento, verdadeiras bibliotecas ambulatórias, andando para um lado, para o outro no conhecimento, e não colocamos quase nada em prática. Então fica guardado esse conhecimento. Como é que podemos evoluir se não houver a prática do bem? Então nós temos conhecimento que nos leva ao autoconhecimento, e o autoconhecimento à prática do bem. É simples viver, é muito simples. Então nós temos aqui esse processo de evolução, e chegamos agora aqui. Quando falo para as pessoas jovens, a melhor forma de falar sobre o inconsciente é o Titanic. O capitão do navio, ele não teve a prudência. A parte que estava fora da água era apenas 5% do iceberg, e as profundezas, a parte profunda do iceberg é o nosso inconsciente. Então, quando nós não buscamos nos conhecer, a vida manda os sinais. Nós não conseguimos decodificar os sinais, que daqui a pouco mostraremos os sinais. Aí vem o que? Abençoada doença. Que bênção quando a doença bate na nossa porta. Porque nós vamos chorar, ficaremos humildes, teremos mais paciência, tolerância, perceberemos a fragilidade que nós somos enquanto humanos. Olha que coisa interessante. A pergunta que fica: quando é que o nosso Titanic vai afundar? O nosso Titanic individual. Porque a vida é um fluxo. Ou compreendemos as leis espirituais, e Jesus foi o excelente médico das almas. Estudar o Sermão do Monte, ter a oportunidade diariamente de estudar o Sermão do Monte, não tem como o dia ser o mesmo, em termos de rotina, de não aproveitamento. Estudar o Evangelho de Jesus na prática, nós estamos entendendo, compreendendo as leis que regem o universo, e esse Titanic não vai afundar. Ele pode ter alguns momentos de perturbações, mas afundar no sentido mesmo da morte, essa morte até, que por um lado está correto, a morte psicológica, morrer o velho, ressignificar, trazer novos valores, quebrar paradigmas, crenças limitantes. Meu Deus, como falam os nossos irmãos católicos, Divino Pai Eterno, como nós temos crenças limitantes. Só vamos perceber que nós temos crença limitante quando nos permitimos fazer a própria autoterapia. Essa busca do estudo do Evangelho, de criar um distanciamento. O Marco distancia um pouco do Marcos físico, fico do lado de fora e começo a me auto-observar. Como eu sou prepotente, como eu sou orgulhoso, como eu sou vítima de mim mesmo, como eu tenho medos. O medo paralisa. Como eu tenho culpas, eu nunca imaginei que eu trazia culpas. Sim, você traz culpas. Essa autoanálise. E aí esses conteúdos não são trabalhados. Bora observar aqui a infância. Olha essa imagem, eu ganhei meu dia quando eu achei essa imagem na internet. Mãos entregando uma criança e outras mãos recebendo. Então nós temos os pais aqui no auditório, a mamãe lá fora e o papai aqui dentro. Olha a dádiva dos filhos, de receber esses espíritos que estão buscando a mesma coisa que nós estamos buscando na terra: evolução, buscando a felicidade perene, poder morar num planeta de quinta dimensão, de sexta, de sétima, evoluir, somar, porque não existe evolução sem partilha, não existe evolução com orgulho, com egoísmo. Então na infância tem essa proteção, esses conteúdos sombrios não podem emergir, porque a criança não tem discernimento ainda. Mas na próxima já temos o que? A juventude. Eu sou ovelha negra da família,
saudosa Rita Lee. É na adolescência e juventude que os conteúdos sombrios, marginalizados, começam a dar sinais, a pedir socorro. E é justamente nesse período que vem muito a rebeldia, e nós, enquanto pais, só vamos realmente conhecer os nossos filhos a partir da segunda etapa da vida, entre adolescência e juventude, porque o Espírito realmente mostra quem ele é, com as suas tendências que traz. E aí o peso da educação sistêmica, da educação da terapia do afeto com os filhos, da educação transparente, da educação com limite, sim é sim, não é não. E aí nós temos a próxima etapa, eu pulei aqui, esqueci a fase adulta, mas entre a fase adulta e principalmente na idade, na melhor idade, um diz melhor idade, outros falam criança interior, porque é a partir da idade mais vivida que começa a metanoia, que é um termo da psicologia analítica, que é metade de uma vida. Você inicia uma nova etapa, né? Depois dos 50 anos, né? Com a longevidade hoje, provavelmente a metanoia vai mudar, vai passar para 60 anos, 70, 80 e assim por diante. Mas de qualquer forma é a segunda etapa da vida. E segundo Hermance Dufour, lá no prefácio do livro Prazer de Viver, é o momento que o inconsciente mais manda sinais, pedindo socorro, porque já vivemos uma metade, 50 anos de uma vida. Começa a idade do lobo, a idade da loba, depois dos 50, que segundo o Nietzsche fala, o filósofo fala algo muito interessante, a criança interior. Não a criança na primeira infância, mas a criança interior, que as coisas materiais, o ter já começa a perder muito sentido. Você vai buscar agora o ser, investir mais no ser, e é justamente nessa fase, só um minutinho por favor, é um desafio doloroso de desilusão, é o instante da coragem que vai solicitar o desapego da vida ideal, aquele do jeito que queríamos para assumirmos a vida real. Olha como é antagônico, ideal, real. As máscaras começam a cair, porque até a fase adulta estávamos envolvidos por sonhos, tá certo? Se não sonhamos, estamos mortos. Então nós temos ideais. Quais são os seus ideais? Morar no Taj Mahal. Qual é o seu ideal? Casar com Antônio Bandeiras. Qual é o seu ideal? Casar com a fulana. Qual é o seu ideal? Ser muito amado. Quem é que não quer ser amado, pelo amor de Deus? Qual é o seu ideal? Morar no exterior. Qual é o seu ideal? Enfim, tem muitas fazendas, sempre focado nas coisas materiais, porque mostra o nosso processo embrionário de desenvolvimento. Mas quando chega essa bendita metanoia, quando chega essa crise que balança, bendita crise que sacudiu a minha vida, que a gente começa a mudar sair do ideal para ir para o real, e para muitas pessoas não é fácil, até porque a lei da gravidade começa a pesar, muitos começam a ser discriminados, porque partiu já acima dos 50 anos, o mercado começa a fechar, salvo exceções. Você queria isso para os seus filhos, na terapia, no atendimento, como eu falo para as pessoas, esse é o seu sonho, e está certo, mas não é o sonho do seu filho, não é o sonho da sua filha, e nós temos que aprender a respeitar. Você quer que o seu centro espírita seja assim, é o seu desejo, é o seu ideal, mas não é o seu real, correção, e isso gera conflitos. Então, pode passar PC? Nós temos dois grandes obstáculos. Quais são esses dois grandes obstáculos que nos tem dificuldade de levar para o real, não o ideal? Nós temos como obstáculos, a primeira, a aceitação da dor. A maioria de nós só acreditamos na evolução espiritual mediante a dor. Certo? Tá certo. Mas existem outras alternativas, que não precisamos ir pela dor.
mas pelo amor. É isso que Hermance Dufour, Hamed, Miramês e todos os outros espíritos de alto nível de consciência fala para nós o tempo todo por intermédio das obras psicografadas. Nós temos outros meios, reforma íntima sem martírio. Como? Dói porque não queremos aceitar. Desapega, solta, libera. A culpa, existe coisa pior do mundo que a culpa, uma emoção totalmente destrutiva, porque na realidade as emoções são neutras, nós que damos peso para as emoções. Numa terapia, a mãe chora, porque não consegue tirar o filho do mundo do tráfico, e você faz aquela pergunta: você deu afeto na formação do seu filho? Dei afeto, dei todos os recursos materiais, estagiou no CNPq, um excelente estágio, mas buscou o mundo da criminalidade. Então tire esse peso, porque você como mãe fez o seu papel. Não aumente mais o sofrimento. Todos nós estamos matriculados na universidade, uma universidade que não precisa de vestibular, basta chegar aqui na Terra e que continua na eternidade. Então, o recurso mais pancada na psicologia do Lacan, trabalhar com Lacan é pancada, é a dor. Lacan foi um dos profissionais que tinha menos clientes, porque ninguém queria procurar o Lacan, porque Lacan falava direto na cara. Então a vida manda os sinais, nós temos esse obstáculo. É possível procurarmos trabalhar esses conteúdos sem dor? Sim, claro. Bora ver o próximo. A nociva negação do dinamismo de nossa vida interior, medo do confronto, orgulho. Então a gente não entende que isso faz parte da dinâmica que a gente precisa trabalhar. Que seja uma hora ou outra, vai acontecer alguma terapia de choque, para que possamos acordar. Então nós temos o medo do confronto, o orgulho, pode passar por favor, a auto-hipnose, os cargos terrestres. Meu Deus, como trabalhamos a auto-hipnose conosco mesmo, como adoramos nos enganar, como estamos presos a uma estrutura egóica do egoísmo, que precisa usar remédio da homeopatia para pessoas que têm asma crônica, fruto do apego a cargos. Sim, você foi diretor da Casa Espírita durante anos, diretora, parabéns. Eu faço palestra em várias casas e para mim é um grande aprendizado. Agora eu me acostumei, mas antes eu tinha dificuldade, porque o meu centro, assim falava a pessoa, e fala até hoje. Isso me assustou no primeiro momento, depois eu me acostumei. É uma pessoa boníssima, mas ela fala, é o meu centro, a pessoa. E eu falei, meu Deus, que apego é esse? Tudo é transitório na vida, tudo é passageiro. Quando é que vamos entender? As pessoas estão vivendo dentro, como fala Joana de Ângeles, numa estrutura neurótica, robótica, acreditando que vão viver eternamente aqui na Terra, acreditando que serão eternamente presidente de algum cargo, de algum lugar, tesoureiro de algum lugar. E quando chega a hora do desapego, gente, eu conheci uma grande profissional. Brasília é muito pequena, eu não posso falar, mas se falar, vou falar do processo, mas não dar mais detalhes. Que ela entrou na aposentadoria, mais de 30 anos, ajudou aquela instituição do governo a crescer, uma grande profissional, e ela entrou em parafuso, porque ela não conseguia ficar em casa. Todo dia ela ia para a instituição. E o pessoal, fulana, volta para tua casa, fulana, vai cuidar do jardim, vai plantar ervas, vai plantar flores, vai fazer visita no orfanato, vai trabalhar numa casa de repouso para idosos, vai procurar o Maria Madalena, se coloca como voluntária. Passou, você não tem mais esse cargo. A nova geração, e Joana de Ângeles coloca na obra o homem integral como um dos maiores problemas que nós temos, porque é o apego, E a gente começa a perceber que a geração nova está nos substituindo. Vai chegar um momento que eu não vou dar conta de fazer palestra, mas primeiro da aplicar passe aqui no Saison eu venho. Eu quero aplicar passe, eu quero me sentir útil, porque não tenho mais voz para falar, não tenho mais dinamismo para falar em público. E isso é sabedoria que nos liberta.
E entender que tudo que fizemos na prática do bem somou, agregou, foi troca, mas precisa do desapego. Aí nós temos a crise de descrenças e revolta. Mas por que essa crise? Está mexendo com paradigmas. Passamos a juventude e a fase adulta com certas crenças. Depois, quando chega a metanoia, que sacode, que vem aquele terremoto interior, porque não existe pior terremoto da Terra, tsunami, do que o terremoto e a tsunami do interior da pessoa. Não precisamos ter medo dos terremotos, não precisamos ter medo das ogivas nucleares que poderão tirar a vida na Terra. Ficarão só as baratas para dizer que aqui houve uma civilização insana que se autodestruiu, porque as piores bombas, ogivas nucleares que existem são as que estão aqui dentro, que nós não queremos olhar para dentro. E aí nós temos, para dar continuidade, quais as mensagens da vida íntima que atestam fuga de nossas necessidades mais esquecida no aprimoramento espiritual. Quais são? Quais? Bora ver aqui agora. Segundo Hermance do Fogo. A infelicidade, a depressão, o vazio existencial e tantas outras manifestações de tédio. Aqui são os sinais. Quando estamos passando por uma crise, quando estamos sentindo que não estamos felizes, com 3 carros na garagem, já viajamos o mundo inteiro, vivemos em eventos e eventos e eventos, entretenimentos, mas um vazio, um tédio, são os sinais de conteúdos do inconsciente que nós não estamos sabendo trabalhar ou estamos renegando. Mas por quê? Se isso vai trazer a felicidade perene, por quê? Vamos lembrar daquele momento do contrato que assumimos com a espiritualidade, que muito de nós queria até mais, mas os nossos mentores, guias, falaram: não, vocês não dão conta, vai devagar. Ao reencarnar na abençoada terra, vai devagar, vai trabalhando aos pouquinhos. Também não pode só ficar ouvindo a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ou me leva eu, porque vai te levar para o abismo. Nós estamos aqui para o aprimoramento espiritual, nós estamos aqui para o enfrentamento de nos conhecer e trabalhar esse conteúdo. Abençoada a depressão não é doença, ela é um efeito de um problema interno, de um vazio. Porque você perdeu o brilho nos olhos? Porque você não sorri com o sorriso de uma criança no parquinho, quando olha para você e sorri? Porque você perdeu a sensibilidade de olhar para as flores, beijá-las, abraçar as árvores? Porque você perdeu o brilho de olhar para a sua família, abençoada família, com afinidades e não afinidades? Por quê? Por que perdeu o brilho? Por que você está se permitindo desistir de você mesmo, sabedor que a vida é eterna? Por que a dificuldade de abraçar Jesus todos os dias, por intermédio de seus ensinamentos? Por que a inércia? Por que se fechar? Por que a dificuldade de trabalhar num trabalho social de uma casa espírita ou de outra casa, que necessita do seu esforço, da sua força de vontade, de cortar os legumes, de recolher cestas básicas, de ajudar na organização da casa, na faxina? O que está acontecendo? Estamos nos esquecendo de nós mesmos. E para nossa surpresa, porque já somos sabedores, os que estão aqui na plateia hoje e os que estão assistindo, temos total consciência que nós somos eternos, que a morte não existe. Os sinais estão aqui, ó: depressão, vazio, tédio, infelicidade. Quando esses sinais batem na nossa porta, nós já temos habilidades de entender que somos capazes de resgatar a abertura da palestra, quando Hermance do Fogo reforça o que Jesus falou: sois deuses, e não deuses de poder material, não deuses para construir castelos, mas castelos, não é isso. São deuses internos,
de saber perdoar, se auto-perdoar, deuses de ter paciência, tolerância, deuses de entender a dinâmica da vida, a preciosidade que é uma reencarnação, que é um aprendizado. Aqui nós temos um ilustre irmão que tem uma obra fantástica, de Roma a Sacramento, que é a história de Eurípides, que teve várias encarnações, e hoje ele é responsável pelo Hospital Esperança. Eu espero, PC, ser convidado em outro momento para dar continuidade a essa palestra, que é só focar no Hospital Esperança, que está no mundo astral, que é o hospital principalmente para as lideranças espíritas, espiritualistas e religiosos de uma forma geral. Por quê? Por que esse hospital, que foi fundado a pedido de Jesus, por que ele atende especialmente esse público? Esse é o nosso desafio. E esse hospital, aqui tem na porta da colônia, que na verdade é uma colônia, aqui mora a fé, a sublime qualidade dos que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem. Eurípides Bassanufo. Este centro espírita também é um braço do Hospital Esperança. Quando a obra foi lançada, Lírios da Esperança, já há 10 anos mais ou menos, o hospital já atendia 15 mil doentes. Gente, bora imaginar um hospital com 15 mil leitos, e só cresce o hospital. Mas por que é um hospital preparado para nos receber, se formos para esse hospital? Primeiro, são espíritos que trabalharam muito aqui na Terra, fizeram muito bem, só que esqueceram de si. Interessante isso, né? Mostra a próxima imagem. Aqui eu usei 2 imagens para facilitar. Seja prudente como as serpentes e simples como as pombas. E uma balança. A balança é a nossa balança da consciência. Ao desencarnarmos, o que precisa pesar mais nessa balança, em termos de aproveitamento do espírito aqui na Terra? Foram as conquistas materiais ou foi o autoconhecimento, conhecer a si mesmo? Porque se não tivermos a prudência da serpente, ficamos tão presos para fora, focado no fazer, nas obras. Quando fala, conhece o espírita pelas suas obras, mas quando fala obras, nós temos que entender, não é só as obras externas que são importantes, as obras internas. Eu estou diariamente me esculpindo, trabalhando a minha prepotência, o meu orgulho, o meu medo, a minha culpa, que são as emoções marginalizadas. E quando você chega do outro lado, na balança, pesa mais a balança das conquistas materiais. E aí? Mas foi uma boa pessoa. A minha próxima palestra é falar dos pacientes desse sanatório, porque é um sanatório. Por quê? Mas um sanatório, sim. Inclusive, Dr. Inácio de Uberaba é um dos trabalhadores do sanatório, foi convidado para trabalhar. Então o livro conta o dia a dia e por que essas pessoas estão lá. Que chega no plano espiritual, mas olha, está aqui a minha folha de trabalho. Eu tenho direito a milhões de boas horas. Sim, faz parte. Mas cadê o investimento em você? Chegou arrogante do mesmo jeito que era na Terra. E é um choque, dói, é um tapa na cara do outro lado. Porque do outro lado, meus queridos e queridas, não existem máscaras. E eu quero falar com o Dr. Bezerra de Menezes. Cadê suas credenciais? Eu quero falar com o Dr. Eurípides. Cadê suas credenciais? Bora ser humilde. André Luiz aprendeu. Foi limpar chão, gosma, vômito dos pacientes. Vômito? As pessoas vomitam do outro lado? Gente, bora abrir os olhos. Nós ainda estamos muito presos, sem percebermos, aquele céu diáfano de anjinhos, ou capeta no inferno, queimando eternamente. Vamos observar a beleza da vida e as oportunidades. Então, hoje é uma análise, pode passar por favor, estamos fechando. Coragem, o pai
não permitirá que carreguemos fardos mais pesados do que podemos suportar. Bora relembrar? Existe a bênção do esquecimento, porque não teríamos condições de buscar o aprimoramento aqui na terra, lembrando do passado tumultuado. Mas, olhando a nossa vida de hoje, a dificuldade, eu tenho dificuldade de relacionamento com pessoas, eu tenho dificuldade de encontrar um bem-querer, estou virando um tio solteiro, uma tia solteira, eu tenho dificuldade de lidar com os meus filhos, eu tenho dificuldade de lidar com os meus parentes, eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro, eu tenho dificuldade disso. Bora fazer uma autoanálise. Por que temos dificuldade hoje com essas coisas? Por que trazemos bloqueios? Por que trazemos medos? Mas não podemos esquecer que a carga que foi dada para nós, a cruz, é de acordo com as nossas capacidades. O que falta, o que André Luiz menciona em uma das suas obras, força de vontade. Se sair daqui hoje sentindo a fome de comer uma sopa em casa, mexeu com os neurônios. Então eu estou olhando para mim, aonde que eu preciso mudar, e reforçando mais uma vez aquilo que André Luiz fala, uma grande empresa funciona? Por que funciona? Todos os departamentos funcionam, a logística, o almoxerifado, a tesouraria, a gerência, mas a principal setor da empresa que faz ela andar, que para nós serve também individualmente, é a força de vontade. Você tem 2 pernas, pode cruzar a ponte, tente outra vez. E fica a reflexão. Convite, prazer de viver. Quando fica aí o convite para ler a obra, prazer de viver. Quando a gente começa a buscar recurso, sentir prazer, eu tenho prazer de estar aqui na terra porque eu estou evoluindo. O karma, a partir de hoje, eu ressignifico no dharma, que é as boas ações. Eu mudo a conotação. Eu sei que tem tempestade, eu sei que tem puxada de tapete. Quem aqui nunca levou uma puxada de tapete na vida? Quem aqui nunca levou uma pancada emocional? Mas quando eu busco o prazer de viver, eu ressignifico a resignação que os Espíritos tanto pedem para nós. Então vamos pensar, e aqui vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não é o Marcos Terra que está falando isso, é o nosso irmão maior, nos convidando à retomada. Gravem essa palavra para nós, retomada de consciência. Nós precisamos sair desse centro hoje, buscando o prazer de viver, buscando o autoconhecimento, buscando o conhecimento com outras palestras, com outros livros, com outros simpósios, congressos, convivendo no dia a dia, aprendendo com os outros. Sabe, para quando chegar aquele momento de fechar os olhos nessa encarnação e respirar pela última vez, vem aquela tomada de consciência. Valeu a pena, valeu a pena sim. Pode ser até egoísmo da minha parte, que eu vou falar aqui agora para fechar a palestra, mas é algo que está dentro de mim, do Marcos Terra, até porque todo baixinho tem um ego muito forte, né? Mas eu tenho uma consciência que quando chegar o momento para fechar os olhos pela última vez e respirar, eu vou falar para mim mesmo, valeu a pena, porque essa encarnação eu tenho certeza, como 1 mais 1 são 2, que foi a melhor encarnação que eu tive, que eu pude aproveitar. E é óbvio, né? Como fala o Chiquinho de Uberaba, quando chega do outro lado, poderia ter feito mais. Olha Chico Xavier falando isso. Mas tem essa tomada de consciência, que essa encarnação é a mais aproveitada em relação às outras. E assim, meus irmãos e irmãs dessa casa espírita, é assim que funciona a evolução, sem dor. Vamos fazendo o que está ao nosso alcance. E não precisamos construir, né? Nós ainda não estamos na competência de Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o Chiquinho de Uberaba, mas também somos um Divaldo Franco, somos um Chiquinho, e assim por diante, começando a trabalhar internamente nas pequenas ações, fora e dentro, para que a balança, quando chegar do outro lado, ela esteja aqui, ó. Isso é o equilíbrio, é a ponderação, é o caminho do meio.
Né? Então, a gente encerra, passa aqui a palavra para o Paulo César. E espero o convite para dar continuidade a essa palestra, para conhecer os pacientes do Hospital Esperança, quem sabe somos nós no futuro. Então já vamos começar aqui agora a nos preparar. E bênção ir para o Hospital Esperança, viu? Bênção. Vamos a partir de agora buscar uma posição mais confortável. Aqueles que puderem fechar os olhos, aqueles que puderem, além da respiração automática, buscar a respiração consciencial. Inspira pelas narinas, inspira gratidão, paz, saúde, e solta pelas narinas o medo, a culpa, a raiva, as crenças limitantes. Inspira saúde, gratidão por este banquete, nesta casa abençoada, esse centro espírita, e vai liberando tudo aquilo que é limitante. Lá vem a brisa suavemente, lá vem Jesus. Lá vem a brisa suavemente, lá vem Jesus. E vamos plasmando na tela mental a imagem do sublime peregrino da Galileia, o seu olhar meigo, o seu olhar de compaixão, de amor. Inspiramos a confiança, a coragem de nos enfrentarmos, de nos autoconhecermos. E Jesus é a nossa âncora, Jesus é o nosso porto seguro. E Jesus vem caminhando para nos encontrar. Aqueles que puderem plasmar pela força do pensamento, da criatividade, o mar da Galileia, se colocando também no fim de tarde, caminhando na areia, ao encontro com o Mestre. E é importante a visualização desse encontro, desse abraço, esse abraço que nos fortalece, que nos dá força, que alimenta a fé, como fala o nosso irmão Eurípides Bassanufo, pode faltar tudo menos a fé. E Jesus vai nos abraçando, parabenizando por esta noite, porque abrimos a visão de aproveitar a dádiva da reencarnação como aprimoramento do Espírito. Jesus, 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 teu nome é doce, teu nome reverbera a paz, teu nome nos levanta após as quedas, as decepções. Gratidão ao Mestre Jesus pelos ensinamentos, pelo amor, compaixão, a todos nós que somos peregrinos da vida eterna. E como pede o ícone da espiritualidade maior, São Francisco de Assis, que neste momento de muita luz, de muito amor, possamos também partilhar este momento de paz, deixando que o nosso pensamento, que a intuição, que os mentores nos guiem para lugares de muito sofrimento, de irmãos que estão em situação de rua, nos hospitais, dentro dos lares, passando por todo tipo de doença, principalmente perturbações psíquicas. Que os nossos pensamentos de amor em forma de prece também sejam direcionados
sejam divididos, porque já recebemos, e como fala São Francisco, é mais prazeroso doar do que receber. Que também possamos envolver esses irmãos que se encontram também nas regiões umbralinas, passando por todo tipo de perturbações, irmãos que vieram assistir a palestra, que estão saindo mais com esperança, com alegria. A alegria auxilia no tratamento, auxilia na fé, e nós estamos fazendo esta partilha, doando o que temos melhor em cada um de nós. E assim, Mestre, só temos que agradecer ao chegar nos nossos lares, abençoados lares, lugar de refazimento das energias, que também possamos levar essa cota de alegria, de amor e esperança para os nossos familiares e também, principalmente, aqueles que já machucamos ou fomos machucados. Se queremos evoluir, temos que aprender a conjugar o verbo amar em todos os tempos. E assim, Mestre, fica a nossa gratidão por este momento de hoje. Que assim seja.